peço que você abra a tua Bíblia, por favor, na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Nós vamos ler no capítulo 3. 1 Pedro 3. Vamos ler o versículo 15 e o início do 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Alô, som. Isso. Versículos 15 e 16, né? Início do 16. Vai ser projetado ali também. E o título desta reflexão breve de hoje é Respondendo à razão da nossa esperança. É um trecho ali daquele versículo que diz exatamente isso. Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, está sendo projetado aqui também. Diz assim, então, a palavra de Deus. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Perdão. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência. Vou ler de novo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência. Amém? E vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que está aqui diante de nós, e nós, pela fé, Senhor, nós cremos que ela é poderosa para transformar a nossa vida, mudar a nossa história. E isso é possível, Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito, que vivifica esta palavra, que faz com que ela passe de apenas palavras impressas em uma página. Ela passa de palavras impressas em uma página para palavras de vida, palavras que transformam, palavras que são de fato vida para nós. Revelação do alto para nós. Esta é a Tua palavra pela ação do Teu Santo Espírito. E nós te agradecemos por isso. Nós pedimos agora em nome de Jesus que o Senhor nos ministre através desta palavra, nos ensine, que o Senhor nos mostre o que exatamente o Senhor quer nos dizer nesta manhã, que o Senhor nos ajude a compreender esta mensagem para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Que a atenção de cada um aqui esteja voltada não necessariamente para a figura do pastor, mas para a Tua palavra que é entregue aqui, Senhor, em nome de Jesus. E eu coloco a minha vida diante do Senhor agora, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor. Eu peço que o Senhor me cubra com o sangue de Jesus, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo me direcione agora em nome de Jesus, porque se o Senhor não estiver comigo, eu não posso fazer nada. Se o Senhor não me capacitar, eu não posso fazer nada. Mas em Teu nome, Senhor Jesus, eu peço que o Senhor me ajude a compartilhar esta palavra. Me ajuda porque eu preciso por completo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. E fala, Senhor, porque nós, Teus servos, estamos aqui para Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Então eu dei o título aqui de uma das frases que está ali naquele texto, né? Respondendo à razão da nossa esperança. Então nós vimos ali que eu vou tratar mais de alguns critérios do texto, mas eu quero primeiro fazer um comparativo aqui. Nós temos algumas cartas no Novo Testamento, né? As mais faladas, que a gente ouve mais dizer, são as cartas de Paulo, né? Aos Romanos, aos Coríntios, Gálatas, Efésios, que são para as populações das cidades, né? Específicas ali da Ásia, né? Da Europa, onde ele desempenhava o seu ministério. Então, claro que o que está contido nessas cartas, ela serve para nós hoje, sem dúvida. Não há
questionamentos quanto a isso. Mas é importante para nós entendermos, quando a gente lê, que ele escreveu algumas coisas para o contexto daquelas igrejas, né? Para nós compreendermos o que estava acontecendo naqueles escritos. Ele escreveu lá para os coríntios tal coisa, conforme o que estava acontecendo, né? Naquele tempo, naquela época. Ele escreveu aos romanos tal coisa, conforme o que estava acontecendo, e assim todas as outras, né? Efésios, Gálatas e por aí vai as cartas de Paulo. Agora, essas cartas, elas são diferentes, por exemplo, das cartas de Pedro, das cartas de João, da carta de Judas, né? Judas, que é Judas Tadeu, né? Não Iscariotes, mas é Judas, que era chamado também Tadeu. As cartas de Paulo são diferentes da carta deles, de Pedro, de João, de Judas, porque destes últimos são cartas abertas. Se você olhar na tua Bíblia, abre lá uma carta de Paulo, vai estar Epístola de Paulo aos Gálatas, Epístola de Paulo aos Efésios, né? E essas não. Essas estão aqui na minha versão, ó, Primeira Epístola de Pedro. Ela não está endereçada a uma cidade ou a um público em particular. Pelo menos nós não uma cidade específica. Pode ser um conjunto de cidades, mas não uma população em específico. E a gente pode entender então, através disso, por que eu estou dizendo isso? Que é uma carta aberta, ou seja, a igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo como um todo, não que as de Paulo não sejam, mas ela foi escrita inicialmente para a igreja de Jesus Cristo na terra. Estão me acompanhando? Então era só essa ressalva que eu queria fazer aqui. Apesar de ele enumerar algumas cidades até no início, ela não foi específico para uma localidade, para uma situação. Ela foi uma carta aberta, né? E nesse texto aqui, sendo uma carta aberta, Pedro ele se dirige aos crentes em Jesus, em geral, né? Dizendo o que nós lemos ali. Antes, ele fala ali, para não 14, não peguei aquela parte, né? Mas ele fala, não vos amedronteis, não fiqueis alarmados com as ameaças que vocês vão sofrer, né? Mas aí a partir do 15, que é o nosso foco aqui, ele fala, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, né? Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então aqui ele está falando da defesa da nossa fé, da argumentação da nossa fé, né? Que é dentro da teologia que a gente chama de apologética, né? Apologética, a defesa da fé. Mas ele fala, ó, santifiquem a Cristo como Senhor em vosso coração, para vocês responderem para quem perguntar para vocês a razão da esperança. Basicamente isso que ele está dizendo. Primeiro passo para defender a nossa fé, para justificar de certa forma a nossa fé em Jesus, é santificá-lo no nosso coração. O texto fala isso aqui, ó. Antes, ele é bem claro em colocar isso no início do processo. Antes, não fiquem com medo, não fiquem alarmados. Antes, primeiro de tudo, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Tenham a Jesus Cristo como Senhor da vida de vocês. E isso é um pré-requisito para vocês defenderem a fé de vocês. Assim como eu irei mencionar isso já daqui a pouco, mas ele fala na oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro passo para responder a respeito da razão da nossa esperança é santificar Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador, né? É o primeiro passo, né? E eu vou comentar mais um pouquinho adiante a respeito por que eu estou falando isso. Então, isso implica em entregar a vida a Jesus, permitir que o Senhor Jesus ele tome o controle de todas as áreas da nossa vida, né? Recebê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, como Senhor, como o soberano, né? E é interessante porque se você for um pouquinho para frente comigo, lá para a carta de Judas, né? Me acompanha lá, por favor. É um livro antes de Apocalipse. São bem pequenas as cartas ali, Pedro, depois João e depois Judas, né? E aí acaba com Apocalipse. Mas vamos lá para Judas, que tem um capítulo só. Leia comigo lá no versículo 3 e 4. Inclusive na minha Bíblia o título é o seguinte, ó, é dever cristão pelejar pela fé. É
Dever cristão pelejar pela fé. Judas, no capítulo 1, único, né? Versos 3 e 4. Ele diz o seguinte: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, incentivando, né, animando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então ele está falando bem claro aqui que ele sentiu que ele precisava escrever para estes irmãos que eles precisavam pelejar pela fé deles, batalhar diligentemente pela fé em Jesus, né? E o versículo 4 continua: Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Enganadores, né? Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. E, olha essa parte, esse final, negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Negam o nosso único soberano Senhor e Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando para que os crentes em Jesus lutem por esta fé, batalhem por esta fé, defendam esta fé com diligência, porque há aqueles que negam o Senhor como Salvador. Então, para pelejar por esta fé, voltando lá para Pedro, isso implica em santificar o Senhor antes de tudo, santificar o Senhor no coração como Senhor, para combater aqueles que não o fazem. Estão me acompanhando? Estão comigo? Graças a Deus, que bom, que bom. E aí entra o que eu falei também do Pai Nosso, né? Falei agora há pouco, né? Santificado seja o teu nome, né? Uma forma de nós reconhecermos de fato a soberania do Senhor sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. E me veio esse assunto de defesa da fé. Claro que eu vou apenas passar rapidamente aqui pelo conteúdo, mas me veio este assunto a trazer aqui, compartilhar com vocês, que essa semana eu assisti um debate na internet, no YouTube, de um pastor, um teólogo, né, um apologeta, né, que trabalha com a defesa da fé, chamado pastor Tassos Licurgo. Comentei com a Mar, que eu assisti, né, foi um debate ali de 50 minutos. Pastor Tassos, né, um homem de Deus, um homem inteligentíssimo, conheci na internet, assim, há pouco tempo o conteúdo dele, estou acompanhando, assim, é sensacional a inteligência, a bagagem que aquele homem tem. E o vídeo que eu assisti em questão era Tassos Licurgo debatendo com 25 ateus. Era ele numa mesinha no meio, assim, uma roda com 25 pessoas sentadas, todos se declarando ateus. É claro que tinha as regras e cada um ia, né, por vez, num determinado tempo. Claro que não foram os 25, mas haviam 25 lá para debater com ele. Foram alguns ali, de fato, confrontá-lo, né, a respeito da fé. E se a gente pega essa palavra ateu, né, ateu é aquele que não crê na existência de Deus, né, não crê que Deus existe, né. Ateu, do grego, né, a é não, né, e theos, Deus. Ateos, né, não Deus, ou sem Deus no caso, né, de fato aquele que não crê em Deus, não crê na existência de Deus. E vendo aquilo e a argumentação dele, ele tem muitas titulações acadêmicas e tudo mais, como eu falei, um homem inteligentíssimo, mas me admirou assim a argumentação até científica assim, que ele utiliza no debate diante dos ateus para justificar pela ciência a existência de Deus. E é impressionante aquela linha de argumentação. E isso me trouxe até esse pensar sobre isso e chegar nesse texto de nós estarmos sempre prontos para defender a nossa fé, né? Ele está falando aqui no texto, né? Eu voltei demais aqui, deixa eu voltar para Pedro, que a gente leu no início. Antes, então, primeiro santificai a Cristo, né, como Senhor da nossa vida, né? Estando sempre prontos, estando sempre preparados. Então, ou seja, nunca baixar a guarda, estar sempre pronto, sempre em comunhão constante com Deus, sempre em aprendizado constante, sempre buscando aprender mais a respeito da fé, a respeito da Bíblia, e não só da Bíblia, mas do conhecimento no geral, né? A gente precisa sempre estar se alimentando do conhecimento, sempre pronto.
Porque se a gente não se prepara e aí chega alguém para perguntar pra gente, aí a gente, né, a gente mesmo, nosso ego, vamos colocar assim, passa vergonha, a gente eventualmente acaba até envergonhando, né? Ao nome de Deus, né? De Jesus, por não conhecer, por não saber, não ter conhecimento, né? Então, a gente precisa sempre estar pronto, né? Nunca baixar a guarda, sempre estar preparado para fazer o quê? Responder, estando sempre preparados para responder, para saber explicar, para ter propriedade para falar, ter conhecimento, ter uma bagagem de conhecimento necessária para isso, para responder quem tiver dúvida. Por que você crê em Jesus? Chega alguém, por que você crê em Jesus? O que ele tem de diferente do Buda? O que ele tem de diferente do sei lá, do Allan Kardec? O que ele tem de diferente do fulano, enfim. Saber explicar. Pode chegar muito bem alguém pra gente, a qualquer hora da semana aí. Pergunte aí, que Deus é esse que você declara? A gente tem que estar pronto para falar acerca disso. Aí a gente tem uma porta, né, uma oportunidade. Quem é Jesus? A gente vai falar quem é Jesus, né? Mas a gente precisa estudar, ter conhecimento, saber das coisas para isso, né? E ele segue falando no texto aqui que nós precisamos estar sempre prontos para responder. Responder a quem? A todo aquele que pedir razão, né? A todos. Responder a todos aqueles que pedirem o porquê que nós cremos em Deus. Então, nós não podemos ignorar as pessoas. Nós não podemos fingir que nós não ouvimos, ou quando quem se dirige diretamente até nós, obviamente, né? Mas a gente não pode ignorar as pessoas. A gente tem que responder, tem que se posicionar e responder a todos quanto a gente puder, para defender a nossa fé e falar a respeito de Jesus, né? E isso nos lembra acerca da palavra que Paulo dirige a Timóteo. Você pode abrir comigo lá, por favor? Eu te peço, em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. A partir do versículo, deixa eu ver aqui. A partir do versículo 2. 2 Timóteo 4, versículo 2, que diz o seguinte, Paulo se dirigindo a Timóteo, né? 2 Timóteo 4, a partir do verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade, toda a paciência, né? E toda doutrina. Aqui ele está falando doutrina, irmãos. Ele está falando do conhecimento acerca de Deus, do conhecimento teológico, do conhecimento bíblico e do conhecimento teológico, doutrina. Nós temos que pregar exortando, animando com toda a paciência e doutrina. Para animar alguém através da doutrina, através da teologia, através do conhecimento bíblico, nós precisamos conhecer acerca destes assuntos, né? Da defesa da fé, acerca dos conhecimentos bíblicos, acerca do conhecimento da teologia, pelo menos, né, o básico. Não é que todo mundo agora tem que parar a vida e cursar teologia. Não, não é isso. Mas nós precisamos conhecer acerca do que nós defendemos, né? Conhecer, estudar, né? Ter conhecimento para isso. E não ignorar as pessoas que nos solicitarem a isso. Porque Paulo fala para Timóteo aqui, né? Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. E aí ele segue falando, né? No versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu acho que nós já estamos vivendo esse tempo, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tá? Falei sobre isso em uma outra ocasião. Às fábulas, aos contos de fada, ao, como se diz popularmente, conto da carochinha. É a isso que as pessoas estão se entregando, porque muitas vezes os crentes não sabem como
defender aquilo que eles creem. E isso incluímos a mim e a cada um de nós aqui. Nós precisamos saber o que nós estamos falando. Assim, eu estou falando de um modo bem claro para a gente entender, o mais claro que eu consigo. A gente precisa saber do que a gente está falando, né? Entender do que a gente está falando, tá? E se nós voltamos ali para Pedro, né? Eu fui para Timóteo agora, mas voltando ali no texto base em Pedro, ele segue falando ali, né? Preparados para responder a todo aquele que o quê? Vos pedir a razão da vossa esperança. Vos pedir a razão. Olha que interessante, a Bíblia, um livro de fé, falando de razão. Falando de razão. E aqui razão, no caso, a gente entende que eu creio desta forma, né? E eu compartilho isso com vocês. A razão, ela pode ser, claro, a justificativa da nossa esperança, tanto espiritual, sem dúvida, como racional, né? Fé e razão, acho que eu já devo ter falado algo sobre isso aqui, mas fé e razão, elas não devem andar separadas. Pelo contrário, elas precisam andar juntas, elas andam lado a lado, né? Uma complementando a outra, né? E a gente precisa compreender isso para poder defender a nossa fé de uma forma incisiva, né? De uma forma com propriedade, né? Então a gente precisa saber e conhecer a Deus, a teologia, a doutrina, a Bíblia, né? A palavra, na questão da fé. A gente precisa conhecer este a quem a gente tanto declara, né? Como sendo nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos conhecê-lo. E não apenas claro, isso é decorrente do relacionamento, mas não pensando no relacionamento assim agora, mas pensando no conhecimento, no acervo de conhecimento que a gente tem que ter, na argumentação, a gente tem que conhecer, tem que ter propriedade no assunto, né? E também a gente tem que saber sobre os outros conhecimentos, né? Que colaboram para a defesa da fé. É importante saber, claro, isso acho que é o mais importante de tudo, sem dúvida. Conhecer a Jesus primeiro, conhecer a sua palavra, que são palavras de vida, a questão da fé. Mas a gente precisa também saber de outros argumentos, de outras áreas que colaborem para nós defendermos isso aqui. É nesse sentido, né? E isso não é apenas para um teólogo que vai lá debater com 25 ateus, não é apenas para o pastor, não é apenas para o presbítero, ou para o diácono, ou para o obreiro, ou para quem, né? Posição de liderança, desta maneira. Não, isso é para todos nós somos crentes, né, em Jesus. É o princípio do sacerdócio universal, né? Cada crente é um ministro nesse sentido, né? E como eu falei, é claro que me chamou muito a atenção esse debate que eu assisti, né? Creio que foi a partir daí que o Senhor trouxe a nós assim essa temática, né? Mas foi interessante que em um determinado momento do debate, o pastor Tassos, ele falou o seguinte, porque ele ia argumentando com base na ciência, com base um monte de assuntos assim, né? Claro que essa é a área dele, esse é o ministério dele, e está tudo bem, né? Mas ele falou uma coisa que até gerou um burburinho no meio do debate, que foi o seguinte, que os ateus, ele falou, vocês não estão trazendo evidências. Ele estava, né, argumentando com evidências, né, teológicas, científicas, doutrinárias, bíblicas, né, toda essa parte. Aí ele fala para eles, vocês não estão me trazendo evidências, vocês estão me trazendo achismos, vocês estão me trazendo coisas do coração. O pessoal já gerou aquele burburinho assim, né, essa palavra. Porque muitas vezes é isso que acontece. Muitos dos ateus ali, nessa ocasião que eu assisti desse debate, pensa comigo, o ateu, que eu falei no começo, ele não crê na existência de Deus, nós bem sabemos, né? Ateu, né? Não Deus, ou sem Deus, não crê que exista Deus, né? Nosso Deus. Mas muitos dos ateus iam argumentar com ele falando contra Deus. Ou seja, isso já é um argumento do próprio ateu que refuta o ateu. Porque como é que ele vai falar alguma coisa contra alguém que ele
crer que não existe. E às vezes a gente tem que pensar um pouco fora da caixa para analisar isso. Isso não é uma coisa espiritual que eu estou falando aqui, é uma coisa de lógica. É uma coisa de a gente, assim, eu não encontro outra maneira de falar, tá? Da gente usar a massa cinzenta que a gente tem aqui dentro e exercitar ela. Como é que alguém vai falar contra um ser, falar mal de alguém, né? Que ele acha que não existe. Ele se contradiz a ele mesmo, refuta ele mesmo. Então, assim, nesse sentido, a gente tem que aprender essas questões de argumentação, de conteúdo, de bagagem de conhecimento, para defender. Fala, opa, o seu plano ateu aqui, né? O pessoal brinca que tem uns que são ateus de verdade, outros são à toa, né? E nem sabe o que está falando, né? Mas, ateu fulano aqui, ó. Você está falando aqui que Deus é mau, que Deus é perverso, que Deus é isso, que é... Mas como é que você está falando que Deus é tudo isso se você nem crê que Ele existe? Né? Então, assim, a gente precisa, e aí a gente precisa estar uns passos na frente para entender, para poder argumentar quando alguém vier confrontar. Porque não vamos nos enganar. É muito possível isso acontecer aí no nosso dia, lá na empresa, lá na rua, na loja, onde a gente estiver. Né? E eu escutei uma frase uma vez de um menino de um vídeo de bateria até, que a gente assistia, mas ele fazia umas devocionais antes de fazer um vídeo de música que ele fazia lá na bateria. E ele falou que Jesus, uma devocional, hoje é sério. Ele falou que Jesus, ele tinha a característica de um crente. E aqui entendam bem o que eu vou falar, tá? Jesus tinha a característica de um crente. O crente não pode ser burro, tá? Estou falando para todos nós aqui com todo respeito, né? Mas o crente não pode ser, em certo sentido, não saber o que está defendendo, tá? Entendam bem o que eu estou falando, tá? Por favor. Mas o crente tem que ser esperto, tem que ser inteligente. Jesus era muito esperto, era muito inteligente, né? Claro que era Deus, mas era humano também. Mas ele era inteligente, sabia argumentar, sabia defender. E nós precisamos ser a semelhança de Cristo também desta maneira. Saber defender aquilo que nós estamos professando, saber argumentar contra aquele que vier pedir a razão da nossa esperança. Mas que Jesus é esse aí que você... Deus perverso é esse aí que você vê? E aí a gente... Né? Já pensou, gente... Eu já estou chegando ao final da minha fala aqui, mas... Imagina a gente vai num estabelecimento aí qualquer, num banco. Sei lá, vamos pensar aí algo corriqueiro nosso, né? Num banco. Aí você vai lá, atendente, hoje se faz tudo na internet, mas vamos pensar no presencial lá, tá? Só pra gente ilustrar. Fulano, eu tô com um problema aqui na minha conta, tá? Eu preciso que você veja aí pra mim, puxa o extrato aí, verifica o que tá acontecendo na minha conta, né? E aí você chega lá, o funcionário não sabe nem entrar no sistema. O funcionário não sabe entrar no sistema, não sabe tirar um extrato, não sabe mexer no menu do aplicativo. Mas o que o cara está fazendo ali? Foi contratado para quê? Se não sabe mexer, né? Pensando friamente assim. E nós não podemos ser tal como esse funcionário de banco, que não sabe falar acerca de quem é Jesus, que não sabe defender os princípios teológicos, doutrinários, bíblicos, que a gente tanto declara. Mas nós vivemos por fé e não por vista. Mas o que é viver por fé? Se alguém perguntar hoje para nós, o que é viver por fé? Se alguém confrontar aí na rua, gente, o que é? Tem que explicar. Tem que explicar. E o texto ele encerra aqui em Pedro, né? 1 Pedro 3,15. Vamos ler ali de novo, né? Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Primeiro de tudo, né? Ter a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Estando sempre preparados, sempre prontos, com guarda levantada, né? Para responder a todo aquele
não ignorar as pessoas, né? Responder a quem vier conversar com a gente. Todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, a razão da esperança, argumentar, ter conhecimento para falar, né? E aí no 16 ele fala ali no comecinho do 16, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência. Fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência. A questão, a gente tem que ter todo isso que a gente comentou aqui, o conhecimento, né, da Bíblia, da doutrina, da teologia, enfim, né, da defesa da fé. Mas quando a gente vai fazer, a gente não pode dar carteirada também, né? Mesmo se a gente tiver um conhecimento a mais, eu sou isso daqui. Se eu chegar, eu sou pastor, já perdi ali, né? Porque eu fiz o curso não sei do que, porque eu tal. Aí já está falando eu, né? Aí já não é mais Jesus, aí sou eu, né? Aí já está errado, né? Mas a gente tem que fazer o quê? Todavia com mansidão, temor, mansidão, sem arrogância. Ou se a gente coloca, né? De repente chega alguém que a gente sabe que não está vivendo uma vida de acordo com os padrões de Deus, com os padrões bíblicos, e aí a gente chega e bota o dedo na cara do camarada. Porque você não crê, você vai pro inferno, porque não sei o que e tal. E aí a gente precisa entender o quê? Que há momentos de confronto, se o Senhor assim nos direciona, nós não podemos nos furtar em fazer isso, né? Quando Ele nos diz. Não podemos ser medrosos, como a palavra diz, tímidos, né? Covarde, né? Como a palavra coloca. Mas há momentos para isso. E se é o momento para isso, é preciso fazer. Mas a palavra nos fala o quê? Para nós defendermos, para nós justificarmos a razão da esperança em nós, com mansidão. Com mansidão. Sem arrogância, sem botar dedo na cara. Né? E também mansidão não quer dizer fraqueza. Não é fraqueza. Não é isso. Tem que ser firme, mas com respeito, com reverência, com temor, né? Não buscando, como eu falei, botar o dedo na cara da pessoa, mas buscando amar aquela pessoa, porque essa que viria a ser confrontada é alguém carente do Evangelho, tanto quanto nós somos. Não é porque nós queremos que somos salvos em Jesus nós deixamos de necessitar do Evangelho, da palavra, do Espírito Santo. Não, nós somos, para nós é uma necessidade vital, né? A palavra, o Evangelho, a misericórdia de Deus. E para o outro que está em desacordo com a palavra também, para nós dois. Então, nesse sentido, a gente tem que ser manso, não fraco, mas manso, com firmeza, mas com amor, com reverência, com temor. A hora que for para confrontar, a gente vai ter a direção para confrontar. Mas tem que lembrar de seguir a orientação da palavra, né? Defender, nós temos que saber defender aquilo que nós falamos. E isso assim, irmãos, essa palavra é muito, muito verdadeira, assim, porque a gente tem que estar preparado. Normalmente a gente lembra, usa esse termo estar preparado, né, para a volta de Jesus, e de fato nós temos. Isso é uma verdade absoluta, né? Preparados para quando o Senhor voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que estar preparados para defender aquilo que nós acreditamos, para defender os princípios que regem a nossa vida. Né? Amém? Amém? Que isso possa ser uma palavra de incentivo para cada um de nós, para mim e para você, para a gente buscar crescer em conhecimento de Deus espiritual e também conhecimento bíblico, teológico, doutrinário, volume de conhecimento para nós sabermos do que nós estamos falando. Amém? Eu quero orar com você mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos incentiva hoje, Senhor, a nós aprendermos
mais do Senhor, mais de intimidade contigo, mais de caminhada com o Senhor. Mas também o Senhor nos incentiva a nós aprendermos mais sobre o conhecimento que o Senhor nos coloca à disposição, Pai, para nós defendermos aquilo que nós acreditamos, para nós defendermos a nossa fé, o porquê que nós cremos que Jesus morreu em nosso lugar, o Senhor nos resgatou do inferno. Nós precisamos muitas vezes, e em algum momento, certamente nós seremos confrontados a justificar isso. Por que nós cremos nisso? Por que nós cremos no Senhor? Por que nós cremos na cruz? Por que nós cremos no sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado? Nós precisamos estar prontos para conversar com as pessoas a respeito disso. Então que o Senhor nos ajude a, claro, caminhar em intimidade com o Senhor é o primeiro. O texto é bem claro quando fala: antes santificai ao Senhor Jesus Cristo em vosso coração. Antes nós precisamos estar perto do Senhor, em relacionamento contigo, em oração, em busca ao Senhor. Nós precisamos disso, eu preciso disso, os meus irmãos junto comigo. Mas também nós precisamos, logo depois disso, nós precisamos estar preparados para justificar aquilo que nós cremos perante as pessoas. E as pessoas muitas vezes elas não têm esse relacionamento com o Senhor que nós tentamos ter todos os dias. Então a visão espiritual muitas vezes está fechada. Então nós não vamos conseguir chegar até elas falando muitas vezes espiritualmente apenas. Então para isso nós precisamos estar preparados com argumentos, com a defesa da fé, com o conhecimento que o Senhor nos dá. Então nos ajuda a fazer isso de fato, Senhor, a nós sermos, estando em intimidade com o Senhor, a sermos inspirados por Ti, para recebermos na nossa memória esse conhecimento buscado, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Por isso é tão importante o estudo, Senhor. Por isso é tão importante a EBD que nós temos aqui, Senhor, para nós nos aprofundarmos no conhecimento, em defender aquilo que nós cremos. Que o Senhor nos ajude nisso, Pai, para que não venhamos a envergonhar o Teu nome, Senhor, mas que venhamos a, de fato, a professar a fé no Senhor e saber defendê-la, para que muitos possam ser impactados, Senhor, edificados pelo Evangelho, pela fé, pela esperança que existe em nós, que vem de Jesus. Nos ajuda a estar sempre preparados, Senhor, para a Tua própria glória. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.